porque agora eles estão pedindo ajuda para a população. Ajudem o exército brasileiro a não ser alucinado pelo PT. Por favor, civis, venham socorrer o glorioso braço forte, mão amiga do exército brasileiro. O general, só para lembrar o que ele falou, as pessoas que achavam que estávamos isolando as praças para protegê-las e foram dormir no dia seguinte, prendemos mais de 1.000 pessoas. General Gustavo Dutra. Acredita nesses caras. Acredita, vai nesses caras. Eu volto a falar, hein? Eu conheci general honrado, mas do que eu vi é exceção. Ô, Abraão, antes então da gente fechar, o pessoal pediu aqui para falar da coisa mais importante dos militares, né? Além disso, que é a palavra de honra militar, cara. Essa também é importante. Você não... Será que o Deodoro chegou no Dom Pedro e falou assim, pô, dou minha palavra de honra militar, eu sempre protegerei essa o Império. Todos eles juraram. A cada promoção que eles tinham de tenente, capitão, major, coronel, general, você tinha que fazer o juramento de lealdade ao imperador. Isso daí, Bolsonaro, eu nunca falei, vou proteger o Bolsonaro. Não. A gente está se unindo aqui, eu estou apertando a tua mão para a gente acabar com essa pocilga. Tá fechado? Dou minha palavra de honra militar. Não vai ter esquema, não vai ter sacanagem, e a gente vai para cima. Mesmo que custe o meu mandato, dou minha palavra de honra militar. Cara, meu, quando você escutar um lixo desse, saia correndo. É o mesmo que, o religioso quando grita assim, juro por Deus, juro pela saúde dos meus filhos. Politicão, lá que chegou lá, juro pela saúde dos meus filhos. Beleza, pela saúde dos seus filhos? Olha, eu tenho aqui um zap teu aqui, complicado, cara. Gravei, até hoje eu tenho isso aqui. Tá aqui gravadinho aqui, junto com a ameaça do Bolsonaro à minha família, tem tudo. Dou minha palavra de honra militar. O general Ramos, ele queria que eu fizesse uma coisa, falou, general, você não tem a menor condição de fazer, faz não sei o que lá, que aí dá certo. Pode fazer, eu dou minha palavra de honra militar. Não vou aceitar, general. Não aceitei. Não vou aceitar, general. Para evitar até o constrangimento de um cara da tua idade não honrar a palavra de honra militar, não poder cumprir, perder a honra militar. Falei assim mesmo, até para evitar esse constrangimento. E daí, 3 dias depois, ele eu não sabia que eu não ia conseguir, é verdade, tinha razão. Da República, tem alguma coisa boa? Tem. Você ressalta aqui? Eu acho não por mérito do Getúlio Vargas, mas o Brasil, ele teve. O Getúlio Vargas era nazistóide, os generais, que as pessoas não sabem da história, também está lá na minha playlist, História, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi para uma eleição, perdeu a eleição, e 2 generais do Rio de Janeiro, com o exército que estava lá no Rio de Janeiro, deram um golpe. E aí colocaram Getúlio no poder. Os 2 generais eram nazistas. Nazistoide, né? Exército brasileiro. Mas dentro do exército, dentro da sociedade brasileira, tinha pessoas que queriam apoiar o nazismo e tinha pessoas contra o nazismo. Acabou que meio que prevalecendo a ficar contra o nazismo, apesar das preferências do Getúlio. Só que ele ficou sabotando, era para a gente mandar um grupo muito grande e no final foi, sei lá, 1/3 do que tinha sido combinado, mas foi bastante soldado brasileiro lutar na Itália, foi luta séria, não foi para brincadeira, não foi palhaçada, o Brasil participou da Segunda Guerra seriamente. Então a passagem do Brasil na Segunda Guerra eu considero um dos capítulos heróicos do Brasil. Foi apesar do Getúlio Vargas, daí vem a expressão, a cobra vai fumar, que ele ficava sabotando, então falava, putz, o Brasil só vai realmente mandar as tropas o dia que a cobra fumar. Tipo, era uma expressão tipo a vaca tossir, entendeu? Nem que a vaca tussa, nem que a cobra fume, entendeu? Só a cobra fumar. E aí virou, vai pegar fogo. Essa expressão mudou porque as tropas entraram em combate e o soldado brasileiro lutou bem, era considerado um soldado humano, que não estuprava, não alucinava. Isso é um dos capítulos mais sombrios da história da Segunda Guerra Mundial e foi abafado, porque o que acontece? A França, que teve uma participação, assim, a França se dividiu muito na Segunda Guerra Mundial. Ela foi muito aliada, muita gente se aliou aos nazistas na França.
E o comandante dos franceses, que estava participando já na fase final, já na Itália, ele inclusive mudou de lado. Ele estava com os nazistas, passou para os aliados e levou tropas francesas e de tunisianos e marroquinos, Tunísia, Marrocos, Argélia, muçulmanos, que lutavam com o uniforme francês pela França contra, no final, já na ocupação alemã, e ali chama Marrocaneta. Eles estupraram, cara, assim, criança, padre. Procurem no YouTube, a Sofia Loren fez um filme sobre isso. Esses marroquinos, argelinos, tunisianos estupraram 500 mil pessoas, crianças, mulheres. Aí, de vez em quando, aparecia um velho, um pai falou, para! Estupravam eles também, crucificavam, estupravam os padres e crucificavam. Os caras, está tudo documentado. Aí a França abafa, e a Itália, o governo italiano, de forma covarde, para tentar manter um relacionamento com a França, abafa também. Então, é um assunto pouco comentado. Mas tem até filme da Sofia Loren, está amplamente documentado isso, e é um dos capítulos sombrios da Segunda Guerra Mundial, a participação desses soldados que lutavam pela França na campanha da Itália. E o que eu acompanho, o que eu soube, é que o soldado brasileiro não estuprava, ajudava a população local italiana, era um soldado maluco para lutar. Os caras falam, pô, esses brasileiros são malucos para lutar. Tem histórias muito, muito bacanas da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E um dos generais que tinha lá, eu esqueci o primeiro nome, era o general Levi. Ele não é, apesar do nome, Levi, né, parece para o judeu, ele não era judeu, eu acho que o pai dele era judeu. Mas a mãe não era, ele era cristão. E ele parece que foi um bom general. Então, eu diria que é um capítulo bacana. Eu posso te falar outros capítulos bacanas na história do Brasil. Não foi só desgraça. Assim como mesmo o Exército... Tem um pessoal comentando aqui, irmãos Rebouças... O irmão Rebouças é do Império. Os irmãos Rebouças eram 2 engenheiros mulatos que foram voluntários na Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai foram valorosos, conheceram o Conde D, frequentavam a corte e foram juntos com um deles, eu acho, o André Rebouças, foi com esse túnel Rebouças que tem e tal, no Rio, tá, é ele que fez, cara, em homenagem a esses caras aí. Mas é do Império. O Brasil como nação, ele não acaba com a República. O Brasil como nação começa a apodrecer com a República. A nação brasileira continua andando, continua acontecendo. As pessoas não têm dimensão do porquê que acabou acontecendo o golpe da República. Então você tinha a família real visceralmente contra a escravidão, está amplamente documentado. Pedro I, Pedro II, Leopoldina, eram todos contra a Isabel, eram todos contra a escravidão de forma veemente. Quem era a favor da escravidão eram os fazendeiros, os escravocratas. Precisa acabar com a escravidão. Então a discussão toda era, bom, é uma propriedade, esse ser humano aqui é minha propriedade. Você quer libertar ele, eu quero ser indenizado. O império tem que me indenizar pela liberdade dos escravos. E o escravo era uma propriedade, ele estava que nem um automóvel, você tinha registro. Você tinha os registros dos escravos e dos donos dos escravos. Estava tudo registrado. Então, esses generecas positivistas, junto com alguns políticos oligarcas que queriam só roubar tal, chegaram para esses caras e falaram, teve a Lei Áurea, e a princesa Isabel falou, se alguém tem que ser indenizado, são os escravos que trabalharam de graça para você. Você que tinha escravo não tem que ser indenizado. Você tinha uma atividade criminosa, antiética, né? Como diz o bolsonarismo, é imoral, mas não é ilegal. A escravidão é totalmente imoral. Então a Isabel falou, isso aqui é imoral. É imoral, mas não é ilegal. Não era ilegal. A lei permitia ter escravo, mas é imoral. Aí falou, ó, se alguém tem que ser indenizado, é o escravo. Aí esses milicos, esses safados chegaram lá para os fazendeiros, oligarcas, e falaram, ó, se tiver a República indeniza. A República paga para vocês a libertação dos seus escravos. E aí esses fazendeiros todos mudaram de lado,
acabou tendo a República. O Rui Barbosa, que Satanás o tenha, suspeito de vários casos de corrupção. Rui Barbosa, ele era inteligentíssimo. O Delfim Neto também era, não é burro. O Michel Temer também é inteligente. Não é burro, Michel Temer. O Tarcísio também é inteligente. O Maluf também é inteligente. O Rui Barbosa, acusado de vários casos de corrupção, primeiro mais grave o encilhamento, mas depois teve contestado, teve bastante coisa, inclusive envolvendo morte. Ele vira um ministro da Economia, o responsável pela economia da República recém-proclamada. E para não ter que pagar os fazendeiros, ele coloca fogo nos arquivos. Então, junta todos os arquivos dos escravos e põe fogo. E aí acabou a discussão. Os militares não queriam mais entregar o poder, porque já estavam se locupletando, estavam com o poder na mão, né? Estavam alucinando. E Pedro II estava já, se não tinha morrido, já estava quase morrendo, porque morreu 2 anos depois do golpe. Então, a história é essa. A história é essa, tá? É muito triste. A história do Brasil foi um grande estupro, uma grande mentira. Acabou acontecendo a República da forma como foi, por uma covardia, coisa traiçoeira, junto com mentira que seriam indenizados os escravos, junto com um monte de calhou, um monte de erros. Pedro II entregou o poder, é verdade. Tinha a questão dos netos, né, que os netos tinham sumido e eles tinham medo que os netos fossem mortos pelos militares revoltosos. E tinha também a questão de depressão, né? O Pedro II ele tinha herdado a depressão dos Habsburgo, da mãe dele, ele estava numa fase de muita depressão. Então ele acabou segurando o Conde D e falou: não, deixa para lá, vamos embora. E foi embora, entrou no navio e foi embora. Mas o Conde D queria pegar em armas e lutar. O Conde D era o marido da imperatriz, né? A princesa Isabel já era imperatriz de fato há pelo menos 10 anos. A gente já estava no terceiro reinado há 10 anos. Então, a história do Brasil é um capítulo muito triste que não se encerrou. Eu considero a República um assunto insepulto. Tá? Insepulto. Não está terminada a história da República. Podemos ter um dia uma República? Podemos. Isso não é. O que está aí não é uma República, cara. O que está aí é um estupro. É uma República imunda.